Você já foi mal interpretado mesmo tentando fazer o bem para alguém? No devocional de hoje, o Senhor falou muito comigo sobre essa situação, até porque quem nunca passou por isso, na verdade? Eu tenho certeza que em algum momento isso já aconteceu com você também. E por ser uma situação muito comum nas nossas vidas, eu queria falar especificamente sobre isso com você hoje. Se você chegou aqui nesse vídeo, assim, de paraquedas, é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jay Lourenço e aqui eu falo muito sobre os meus devocionais. Há um bom tempo eu não vinha conversar com vocês, mas agora eu quero dar um foco maior aqui no canal. Nem tanto no Instagram, mas não deixa de estar lá. O Instagram é @recadodeuspai. E com essa volta minha, eu gostaria que você ficasse aqui junto comigo. Então, antes da gente prosseguir, já deixa o like nesse vídeo, segue o canal, é só você rolar um pouquinho para baixo, já ativa também o sininho de notificações, porque através desse sininho, quando você configura para receber todas as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo. E lógico, eu quero trazer muito mais conteúdos para cá, porque eu faço devocional todos os dias. Então, sempre tem uma palavra muito forte para trazer para você. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, essa é minha Bíblia de estudo mesmo. Ela é toda riscada, tem sempre muitas anotações. E hoje, o dia que eu estou gravando esse devocional, é dia 30 de abril de 2026, não sei quando que você vai assistir, mas eu tenho certeza que no momento que você assistir, essa palavra vai falar muito ao seu coração. E a leitura de hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 19. Eu vou ler um pedaço com você, recomendo que você leia o capítulo todo, mas essa parte que eu vou falar com você em específico, falou exatamente sobre essa questão de você ter uma boa intenção e você, apesar de tudo, ser mal interpretada por isso. Vamos à leitura? 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Amém? Quando morreu Naás, rei de Amon, o seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: vou ser bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi mandou mensageiros para dizer a Hanum que sentia muito pela morte de seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolarem Hanum, os auxiliares amonitas disseram ao rei: não vá se enganar pensando que Davi mandou esses homens para consolar o seu pai. Eles estão aqui como espiões, para depois entrarem e conquistarem o país. Então o rei Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapando a barba deles e cortando a roupa deles até as nádegas, e mandou os homens de volta a Davi, passando vergonha. Mostrar o corpo, cortar a barba, era algo que, de fato, trazia vergonha aos homens daquela época. Davi, ele se compadeceu da pessoa, ele teve empatia, ele tentou fazer o bem, e por uma questão de influência, o rei Hanum foi lá e prendeu as pessoas que tinham ido para auxiliar e dar o recado do rei Davi. Então, por ter sido mal interpretado, Davi ficou realmente muito furioso com essa situação. Eu quero trazer uma palavra-chave para esse vídeo de hoje, que é posicionamento. A palavra posicionamento, nesse ponto, vai ser uma chave muito importante para que você compreenda o que você precisa fazer diante de uma situação como essa de injustiça. Essa é a verdade. Davi estava com o coração puro. Ele queria, de fato, ajudar de alguma forma, seja consolando, dizendo palavras gentis, e mesmo assim ele foi mal interpretado. A verdade é que existem pessoas que, de fato, elas não vão conseguir discernir o que está no teu coração. Você quer fazer algo bom para essa pessoa, mas a pessoa, às vezes, sequer quer entender você. E isso é muito comum. Não fique triste por essa situação, porque só tem um que de fato sabe exatamente o que está no teu coração, qual foi a tua intenção. Às vezes você está fazendo o seu máximo para fazer o melhor para aquela pessoa, mesmo assim ela não consegue interpretar a sua ação, e às vezes ela te julga, ela te confronta e até mesmo te envergonha. E eu tenho certeza que quando essa situação acontece, assim como o meu lado humano também gostaria, era me justificar, confrontar, falar alguma coisa, olha, eu fiz por isso. Mas a verdade é que mesmo que você justifique, pode ter certeza que dependendo da pessoa e do nível de fúria que ela possa estar,
ela não vai querer saber, ela não quer saber, ela quer sentir a raiva dela. Estou dizendo que ela está errada? Talvez não. A gente sabe que o ser humano é assim. Se você ler o texto por completo, capítulo 19 por completo, em momento nenhum você vai ver o rei Davi indo justificar uma ação. Em momento nenhum. A verdade é que quando ele descobre que o rei Hanun está juntando pessoas para entrar em guerra com Davi, ele vai, se prepara e vai também. Isso não quer dizer que a gente tem que entrar em guerra com outras pessoas. O período que nós tínhamos que fazer isso, combater, era lá no Antigo Testamento. Hoje o nosso inimigo é outro. O que nós enfrentamos hoje são potestades. Então, há situações como essas que podem ser completamente espirituais mesmo. Algo que fica ali na pessoa, impedindo que ela compreenda e que ela consiga discernir a situação. Algumas situações como essa, não temos muito o que fazer, nós não precisamos nos justificar, porque quem sabe do nosso coração, aquele que a gente tem que agradar de fato é o Senhor. Não estou dizendo que você tem que dar as costas para as pessoas, principalmente se você realmente fez algo de errado com essa pessoa. E lógico, abrindo um parênteses aqui, se você fez, você precisa consertar. Mas se você não fez nada de errado para a pessoa, e se ela realmente não quer te ouvir, por que você vai ficar se humilhando e se rebaixando a tal? Você tem que deixar essa situação na mão de Deus. E em específico, nesse mesmo capítulo 19, lá no versículo 13, vamos junto comigo? Lá no versículo 13, nós temos a seguinte fala: seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar o nosso povo e as cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que achar melhor. Então, sim, eles tinham uma estratégia, eles se posicionaram em relação a isso. Lembra da palavra posicionar-se que eu falei? E de fato entregaram tudo o que acontecesse ali nas mãos de Deus. Esse é o ponto que eu quero passar para você hoje. Não rebata, não fique buscando a pessoa, e a pessoa às vezes sequer te responde, essa é a verdade. Então, se essa situação hoje está acontecendo com você, inclusive deixa aqui nos comentários se é algo que você tem passado, analise se você fez algo de errado, e se não fez, ore, vá viver a sua vida. Ore pela pessoa para que o Senhor abra os olhos dela também. Davi não ficou perdendo tempo com a situação, ele se posicionou, ele se preparou e ele entregou na mão do Senhor. É basicamente isso que nós temos que fazer. No meu ponto de vista, existem algumas situações em que nosso silêncio vai falar muito mais do que qualquer coisa que nós disséssemos para conseguir justificar alguma situação. Então, dependendo, no seu caso, você precisa se calar e entregar aquilo na mão do Senhor, colocar aos pés do Senhor. Até porque, se você foi injustiçado por alguma situação e alguém não quer te entender, talvez o problema não esteja com você, e sim com a outra pessoa. E se você é a pessoa que está interpretando mal algo que alguém fez para você, pensa melhor, pede para o Senhor abrir os seus olhos. Eu tenho certeza que a outra pessoa pode estar muito triste porque foi mal interpretada. Pode ter certeza que está. Ore por isso e eu tenho certeza que o Senhor vai abrir os seus olhos. Então entenda uma coisa, coloca na sua cabeça. Se você é a pessoa que está sendo injustiçada, a forma com que você age em relação a essa situação pode falar muito sobre você. Mas lembra muito bem dessa frase que eu vou te dizer. Muitas vezes o silêncio vai ser a chave entre você resolver um problema ou escalar ele. Lembra como Deus age? Às vezes a gente quer um direcionamento dele, um sinal, e ele fica calado. Muitas pessoas interpretam isso como Deus não me disse nada, mas na verdade é que esse silêncio de Deus também é uma resposta. E o seu silêncio também pode ser uma resposta numa situação como essa. Então, esse devocional falou muito comigo. Esse assunto é de extrema importância, porque pode ser uma chave em desenvolver uma amizade, voltar àquilo ou acabar com esse vínculo de uma vez. Essa é a verdade. Hoje em dia eu penso muito mais se eu respondo ou não uma pessoa numa situação difícil como essa. E esse é o meu conselho para você. Jogue todas essas emoções que você está sentindo por ter sido injustiçada aos pés do Senhor. Ele vai saber o que fazer
Ele vai possibilitar as situações e é lógico, você tem que estar sensível para ouvir o direcionamento dele para você, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro não só por mim, Pai, mas por essa pessoa que também está assistindo esse episódio. Pai, nesse momento eu oro para que todas as situações, Senhor, todas as situações que estão sendo mal interpretadas, que o Senhor abra os olhos das pessoas, Pai. Se a pessoa que está me ouvindo nesse momento é a pessoa que não está interpretando bem, abre os olhos dela, Pai. Mas se a pessoa que está me ouvindo nesse momento é a pessoa injustiçada, acalma o coração dessa pessoa, Senhor. Tira todo o sentimento negativo, todo o sentimento ruim, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa consiga superar e dar a ela, Pai, todo o direcionamento necessário de acordo com a situação que ela tem passado. Se for para ela responder, Pai, dá as respostas. Conta para ela qual é a resposta que o Senhor quer que seja. Se não for para responder, Pai, fica em silêncio e mostra para essa pessoa que tem que estar em silêncio também. É o que eu te peço, Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? E por hoje nós finalizamos esse vídeo. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. E se essa palavra chegou no seu coração e fez diferença para você, me conta aqui nos comentários. Não deixa de curtir esse vídeo, por favor. Vamos ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Não pelo canal em si, mas para que essas palavras que vêm do Espírito Santo direto para mim, eu estou deixando o Senhor me usar como um canal, que essas palavras alcancem o máximo de pessoas possível. Certo? Então eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui até o final e até a próxima.